queridos, graça e paz. No devocional de hoje, nós vamos estudar o livro de 1 Reis, nos capítulos 15, 16 e 17. Logo no começo do capítulo 15, fala sobre os reis que governavam o povo de Judá. E nós podemos observar que cada rei que se levantava, a grande maioria, não andavam nos caminhos do Senhor. E como consequência disso, o povo de Israel começou a se distanciar de Deus, começou a idolatria e o pecado entrou no meio do povo. E isso provoca a ira de Deus. No capítulo 16, fala sobre o rei Acabe. Acabe, ele também fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E diz o texto que ele fez a mais. A maldade dele era tanta que ele fez a mais do que todos os reis que tinham sido levantados nos anos anteriores. Acabe, ele se casou com Jezabel, que ela era uma seguidora da deusa Aserá e também uma idólatra. Por causa da idolatria que entrou no meio do povo de Israel, Deus levanta o profeta Elias. No capítulo 17, Elias é levantado por Deus para se chegar ao rei Acabe e dar uma palavra para ele que por alguns anos não haveria chuva naquele lugar. As atitudes de Acabe, a passividade dele com as atitudes também de sua esposa Jezabel, que era uma idólatra, fez com que o povo se distanciasse de Deus e também o povo começou a idolatrar os mesmos deuses, o Deus de Baal e também a deusa Aserá. Por causa disso, no capítulo 17, fala que Deus levanta o profeta Elias para chegar diante do rei Acabe e dar a palavra para ele que durante alguns anos não haveria chuva naquele lugar. Depois que Elias dá essa palavra para Acabe, Deus dá a direção ao profeta Elias para ele ir para um lugar específico, para um riacho, onde ele iria tomar água e os corvos iriam alimentá-lo. Depois disso, depois de passado alguns dias, aquele riacho seca. Então Deus dá outra instrução ao profeta Elias para que ele fosse à cidade de Sarepta, lugar de maior adoração ao deus Baal, onde ali teria uma viúva que o iria alimentar. Quando o profeta chega à cidade de Sarepta, ele vê essa viúva, ele encontra essa viúva apanhando alguns gravetos. E quando ele chega perto da viúva, ele fala para ela que ele precisava de água e também de algo para comer. Quando aquela viúva vai pegar água, se dispõe para pegar água para o profeta Elias pede a ela também, além da água, pede a ela um pouco de pão. Então ela responde para o profeta Elias: eu não tenho nada preparado aqui comigo, eu não tenho nada cozido. O que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer essa última refeição, vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Então o profeta Elias escuta a viúva e ele fala assim para ela: faz o seguinte, faz um bolo pequeno para mim e depois faz um para você e seu filho. Agora, o que eu acho interessante nesse capítulo 17, o que me chama a atenção é que aquela mulher, ela vence o medo, aquela mulher considera a palavra daquele homem e aquela mulher tem uma atitude de fé. Ela reparte o pouco que ela tinha, ou seja, ela reparte quase nada do que ela tinha. Os elementos ali usados para ela ofertar foi a farinha e o azeite. No Velho Testamento simboliza uma oferta de manjares. Quando alguém queria oferecer algo para Deus, oferecia esse tipo de oferta de manjares. Então aquela mulher considera a palavra do profeta, aquela mulher tem uma atitude de fé, reparte o pouco que ela tinha e ela faz exatamente como o profeta Elias a instruiu. E por causa da obediência daquela mulher, por causa da atitude de fé daquela mulher, ela viu o milagre. Porque, querido, quando
O profeta Elias falou para ela que ela pegasse primeiro aquele punhado de farinha e aquele pouco de azeite, fizesse um bolo primeiro para ele e depois um para ela. Também veio a palavra de Deus para aquela mulher. O profeta Elias fala para aquela viúva: porque assim diz o Senhor, a farinha da tua vasilha não vai faltar e nem o azeite, até que venha a chuva. Então, sobre aquela palavra, aquela mulher obedece, e por causa disso, querido, porque ela obedeceu, porque ela teve uma atitude de fé, aquela mulher provou do milagre da abundância. Não faltou farinha e azeite nenhum dia na casa daquela viúva, até que viesse o tempo da chuva. Fiquem na paz.